Salve, salve nação corintiana! Bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho? Pessoal, todos os dias vídeos novos sobre o mercado da bola, política do futebol, finanças e pós-jogo. Mas antes quero pedir você que acompanha nosso trabalho, que deixe um comentário no vídeo, deixe um like, deixe sua inscrição e ative a notificação. Isso é muito bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e comece a recomendar para toda a nação. Olha, é realmente assim, eu acho que todos os processos podem ser questionados, as irregularidades, se comprovadas, elas merecem uma atenção especial. Mas o Corinthians sofreu tanto nesse ano, teve tantos problemas dentro de campo. Quando se acerta, quando agora sonha com uma pré-Libertadores, simplesmente vem esse tipo de atitude agora, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, com medo que o Augusto se dê bem, caso o time alcance alguma coisa, como uma Libertadores. Eu não consigo entender a mentalidade. Ok, por que não esperar o campeonato terminar? Por que não dar uma paz para o Corinthians? Eu vou falar na famosa trairagem, Leirão? Sim. Essa é a famosa trairagem. Essa é a famosa trairagem, porque o Augusto pode ter os seus defeitos, aí obviamente deve ter virtudes também, como todos os seres humanos, mas a sensação que eu tenho é que estão armando para ele. Porque quando você ouve de que ele não conseguiu prestar contas 100% com o que ali o comitê do Corinthians eles organizaram para votação, uma votação de 13-0. Assim, é uma recomendação. Né? Não teve um equilíbrio, não teve nada. Isso para mim, assim, estão armando pro Augusto. Não estou dizendo que o Augusto aqui é santo, também não sou advogado, também não tenho todas as informações necessárias para falar da questão política do Corinthians. Mas assim, desde o primeiro momento que o Augusto assumiu o cargo da presidência do Corinthians, ele vem sendo questionado, ele vem sendo pressionado, ele cometeu muitos erros, principalmente na comunicação, ele se expressou muito mal quando ele assume o cargo de presidente do Corinthians. Hoje o campo está falando, né, porque o Corinthians está jogando melhor, afastou completamente a questão da zona de rebaixamento, sonhando com uma pré-Libertadores, era o momento do quê? Começar a respirar, fazer um planejamento com um pouquinho mais de tranquilidade, aí vem essa questão de julgar, né, ou pré-julgar aí a conduta do presidente do Corinthians. Eu vejo um momento péssimo, errado, completamente inoportuno. Agora, quero saber por que finalmente não sai essa compra do Hugo Souza. Tem até o dia 30, ok. Mas o Flamengo me parece também não muito afim de vender, não. Eu acho que está no banho-maria esse lance aí. Mas será que o Flamengo aceitou as garantias? Será que não tem alguma outra proposta? Sei lá que lá... Lembra? Não, ele já 2 vezes negou as garantias. Lembra dessa conversa de que o Flamengo não tinha aceitado as garantias do Corinthians? Assim, o Augusto, ele garante nas entrevistas dele que ele não vai perder o Hugo. Ele garante, você fala, a gente não vai perder de forma alguma o Hugo. E se perder o Hugo, seria uma situação muito delicada para a continuidade dele como presidente. E a gente viu pelo lado do Flamengo a manifestação de que o Mateuzinho não foi pago ainda e, portanto, eles têm receios em relação a mais um jogador, que seria o Hugo. E os dois são titulares hoje no Corinthians. Importante, o Hugo, mais do que o Mateuzinho, claro, com todo respeito ao Mateuzinho, mas mais do que o Mateuzinho, o Hugo é imprescindível para o Corinthians hoje. Agora voltamos para o grande assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão? E tem novidade. O Conselho de Orientação do Corinthians recomendou o afastamento do presidente Augusto Melo. Nessa noite de segunda-feira, dia 25 de novembro, o CORE, Conselho de Orientação do Timão, composto por membros vitalícios, por ex-presidente e conselheiro que são eleitos a cada 3 anos, um conselho que fiscaliza, observa as questões do atual presidente, as questões do mandato do atual presidente, e decidiu que o presidente Augusto Melo deveria ser afastado. Dentro desse conselho, tem gente da situação e tem gente também da oposição. Por exemplo, André Chances, Duírio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Mário Gobi. O Conselho aprovou por unanimidade o afastamento imediato do presidente Augusto Melo. Esse afastamento tem um relatório que será entregue para o presidente do Conselho Deliberativo, que é quem? Romeu Tuma Júnior.
E esse relatório, para que serve esse relatório? Esse relatório é uma votação para o impeachment, dia 28/11, quinta-feira, que será realizado às 18 horas. Corinthians tem 302 sócios, 302 conselheiros. Então, para que o impeachment seja votado e Augusto Melo seja afastado, precisa da metade desses votos mais um. Ou seja, a metade de 302 são 151. Então, precisa de 151 votos e mais um para que Augusto Melo seja afastado imediatamente. Porém, o inquérito da Polícia Civil, ele ainda está inconclusivo. Se ele está inconclusivo, eu não vejo prova material, prova cabal, para que Augusto Melo seja afastado. Se não há essas provas, que todo o inquérito tem que ter uma conclusão, e ele terá sua conclusão. E se não há essas provas, para mim, essa reunião na quinta-feira, ela não tem elementos suficientes para afastar o presidente Augusto Melo. Para mim, é uma reunião vazia, porque não há prova. Qualquer inquérito, ele é uma investigação. Ele é uma investigação. Se o inquérito ainda não foi concluído, então ainda não há prova, não há materialidade para Augusto Melo ser afastado. Inclusive, o presidente Augusto Melo, que estará presente na quinta-feira, junto com o seu departamento jurídico, onde participou do Arena SBT e disse o seguinte: essas pessoas estão querendo atrasar o Corinthians, essas pessoas não são corintianas. E eu não admito golpe. Eu não admito golpe. Se essas pessoas querem passar para o poder, daqui 2 anos, vem a eleição para presidente, ele se candidata, ganhando, será o presidente. Então, Augusto Melo ficou bastante chateado com essa situação. E o Augusto Melo se fortaleceu diante dele ter ganhado apoio dos líderes do jogador do Corinthians, ganhou apoio da comissão técnica, ganhou apoio de Fabinho Soldado, que hoje é um gerente, um diretor do Corinthians, o homem da canetada forte. Então, Augusto Melo se fortaleceu muito diante diante do conselho. No caso de quinta-feira, igual eu tô falando pra vocês, não tem prova suficiente para ter o afastamento de Augusto Melo. Eu não sei por que eles não esperaram passar o Campeonato Brasileiro para fazer essa reunião. O conselho está lá para fiscalizar o trabalho do presidente. Porém, o Corinthians cresceu nesse momento muito bom do campeonato. Acho que esse momento ele é inoportuno. Acho que esse momento ele é político. Ele é uma manobra política. Infelizmente, mas é a realidade. Tem muita gente aqui no Corinthians que não está preocupado com o Corinthians. Está preocupado em ter o poder. Por isso que todo mês sai notícia. Corinthians vende muito. Corinthians vende muito na mídia. Então, as pessoas que estão lá dentro têm que trabalhar em prol do Corinthians. E não ser um anti-corintiano. Corinthians já passa por uma fase muito difícil. Desde 2017 não conquista um título. As pessoas que estão lá ainda. Augusto Melo tem muita culpa. Ele ainda falou ainda. Ontem no programa do Arena Esporte, do Arena SBT, disse o seguinte: infelizmente acabei errando. Quando ele diz que acabou errando, por quê? O que ele diz com isso? Porque quando ele entrou no Corinthians, ele levou algumas pessoas que ele não podia ter confiado. E ele confiou nessas pessoas. Por isso que muita gente colocou o Mateuzinho para a imprensa ver que estava treinando o Corinthians, mas não estava ainda contratado. Então eu acho que o mal do Augusto foi em confiar demais em pessoas que ele não conhecia tanto. E essas pessoas começaram a distorcer tudo que está acontecendo no Corinthians. Mas eu acredito que o Augusto é um homem sério, é um homem que está trabalhando muito e quer ver o Corinthians bem. Então, sinceramente, eu como torcedor corintiano também, assim como todas as torcidas do Corinthians, a Gaviões da Fiel, né, estão todos apoiando o Augusto Melo, porque tá vendo que o trabalho está sendo sério. Errar é humano.
mas o Augusto está trabalhando muito, se empenhando muito, buscando grandes parcerias. Corinthians está um passo para ir aí para a pré-libertadores de forma automática ir para a Copa do Brasil. Então esse não é o momento de turbulência no Corinthians. É o momento de todos se abraçarem e reconstruir esse Corinthians, reconstruir esse gigante. Corinthians não pode estar na situação que está hoje, porque desde 2017 entra nos campeonatos apenas para disputar, mas não consegue ganhar nada. Infelizmente, mas é a realidade. As pessoas têm que parar de ter essa má vontade com o Corinthians, porque o conselho não está lá para fiscalizar. Vários outros presidentes prestaram um desserviço ao Corinthians. E o que aconteceu com eles? Não aconteceu nada até hoje. Tá todo mundo de boa, seu Roberto de Andrade, seu Duílio Monteiro Alves, e tantos outros presidentes que lá esteve, né? Ainda Mário Gobi. Então, se o conselho é para fiscalizar, você vê que a contratação do Paulinho foi com o presidente Duílio Monteiro Alves. A Taus ia pagar, apareceu no caminhão, entendeu? Ninguém fiscalizou nada. E agora? Agora que birrinha é essa? Que má vontade é essa com o Corinthians? Gente, vamos trabalhar todos em prol do Corinthians. Vamos trabalhar. Eu espero, de coração, que o presidente Augusto Melo não seja afastado. Não sou advogado do presidente Augusto Melo, não conheço o presidente Augusto Melo, não tenho amizade com o presidente Augusto Melo. Mas eu tô falando como torcedor, como um cara que é amante do esporte, amante do futebol. O Corinthians hoje, numa Série B, é ruim pra todo mundo. Pra mídia é péssimo, pra as televisão que paga pra ter o conteúdo também é péssimo, o Corinthians jogando em segunda divisão. Então, o pessoal tem que pensar no Corinthians e parar com essa birrinha pessoal pra ter poder. Golpe, jamais. Então, se o presidente Augusto Melo foi eleito democraticamente, por mais que a gente não concorde com o trabalho, mas tem que respeitar. Entendeu? Agora, o inquérito da Polícia Civil não foi concluído, então não tem elemento suficiente, não tem prova material, prova cabal para o afastamento imediato do presidente Augusto Melo. Essa é a minha opinião. E eu gostaria de saber da opinião de vocês. E aí, o que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário, porque eu respondo os comentários de todo mundo. Deixa aqui um like. Para você pode ser só um like, mas pra gente é importantíssimo. Deixa aqui sua inscrição no canal. Nós estamos crescendo bem. Tenho a agradecer, né, de coração a vocês. Né, muito emocionado pelo crescimento estrondoso do canal nesse momento. E ativa a notificação. Assim é bom que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação corintiana. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.